Deuteronômio 21, hoje do verso 1 ao verso 9. Capítulo muito rico. Então nós vamos ver seção por seção. Versículo 1. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus, para possuí-la, se achar alguém morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, sairão os teus anciãos e os teus juízes, e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado, nem puxado com o jugo, e a trarão a um vale de águas correntes que não foi lavrado, nem semeado, e ali, naquele vale, desnucarão a novilha. Chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos desta cidade mais próximos do morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram derramar-se. Sê propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim, eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Amém. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, estamos diante da Tua palavra nessa manhã, e o que nos resta é pedir, suplicar ao Senhor pelas Tuas misericórdias, que o Senhor fale poderosamente, Senhor, a nós que somos os Teus filhos. Ó Deus, o que faremos se o Senhor desviar de nós as palavras de salvação? Ó Deus, fale por meio do Teu Filho, pecador, limitado, Senhor Deus, mas dependente de Ti e do Teu Espírito. O Teu povo clama pela Tua palavra essa manhã. Nós queremos ver, Senhor Deus, a glória do Evangelho do Senhor e as implicações dele para a nossa vida. Portanto, ó Deus, que o Senhor me use e que o Senhor prepare o coração dos Teus filhos para ouvirem a Tua palavra. É o que nós te pedimos em Cristo nosso Senhor. Amém. Numa reportagem do jornal O Globo, de 2017, nós encontramos um cenário que ainda não mudou no Brasil. Mais de 90% dos assassinatos no nosso país, eles simplesmente não são resolvidos. Há uma disputa ali se 5% ou 8% dos assassinatos são solucionados, ou seja, quando o criminoso é descoberto e ele é punido. Então, com certeza, entre 92% e 95% dos casos simplesmente nunca serão solucionados. Se você pensar assim, isso quer dizer, isso leva a uma conclusão óbvia, lógica, que se você matar alguém no Brasil, você tem mais de 90% de chance de não acontecer nada contigo. Simplesmente você vai viver livre. Se você der um azar de estar dentre esses 5% a 8%, talvez você seja preso, mas aí você ainda pode contratar um bom advogado, e a pena, que era de 200 anos, pela própria Constituição, não pode ser cumprido mais de 30 anos, ninguém pode passar mais de 30 anos na cadeia. E aí, se você é réu primário, você tem uma vantagem a mais. Se você tem domicílio, residência há muito tempo ali, você é uma pessoa que trabalha e tem bons antecedentes, então a pena vai diminuindo. Se você é uma pessoa que tem bom comportamento, lá dentro da prisão a pena diminui mais. Se você lê um livro, a pena diminui mais. Então, dos 30 anos, o sujeito que matou uma pessoa, ele pode ficar ali talvez 5, 6 anos, se ele tiver todos esses critérios. Ele arruinou
a vida não só da pessoa que ele matou, ele acabou com uma família. E a punição dele são 5 ou 6 anos. Caso ele esteja no meio daqueles 5 ou 8% que vão ser resolvidos. A nossa nação é assassina. Porque o pecado não recai mais só sobre o assassino, mas recai sobre todo o povo que está debaixo de leis tão ímpias quanto as nossas. Você pode ser safado desse problema. Você pode tranquilamente maquinar o mal. E no final das contas, no Brasil, o crime compensa. O Brasil é um país que tem, como profissão, entre aspas, é claro, é a profissão de pistoleiro. Existem algumas regiões do nosso país, irmãos, especialmente ali no norte, onde, via de regra, a gente está conversando em particular, e a gente diz, não, tal estado é um estado sem lei. E um determinado comerciante aqui da nossa cidade, que tem fazenda lá, em um desses estados da região norte, confessou para o meu pai, e disse assim, não, lá dentro da nossa fazenda, a polícia não precisa entrar, não. A polícia nem vai, porque é muito longe. Lá a gente resolve as coisas dentro da fazenda. Por que eles resolvem dentro da fazenda? Porque não tem lei. Porque não tem Estado. Porque o Estado ali não está presente, ele não faz jus ao seu nome de ministro de Deus. Veja, irmãos, assim como a palavra de Deus, nós somos completamente favoráveis à pena de morte. Nós vimos isso no capítulo 19. O Senhor instituiu desde Gênesis capítulo 9 a penalidade capital. Aquele que mata, que derrama o sangue, por conta do derramamento de sangue, ele precisa também ter o seu sangue derramado. E ali o próprio Deus explica em Gênesis 9 o motivo disso. Porque o homem carrega em si a imagem e semelhança do Senhor. Então você vai observar na sua Bíblia, no capítulo 19, que apesar de nós termos as leis para as cidades de refúgio, 6 cidades para cada tribo, totalizando 48 cidades de refúgio, quando o assassino, na verdade não era assassino, foi alguém que matou outra pessoa, mas motivado por um acidente, não houve dolo, houve a culpa até, mas não houve dolo. Então você tinha as cidades de refúgio para que o vingador de sangue não matasse aquele sujeito que não teve maldade no seu ato. Mas em seguida você tem, observe, a partir do verso 11, a execução do homicida. A lei que protege o que matou, mas sem dolo, é a mesma lei que manda matar o homicida. Porque Deus é dono da vida. Ele doa a vida, Ele retém a vida. E só Ele tem autoridade para isso. É a mesma lei que no capítulo 20, acerca da guerra, ela fala que quando o Senhor der aos filhos de Israel uma terra, eles devem simplesmente matar os homens de guerra dali. Eles poderiam até poupar uma coisa ou outra, mas eles deveriam exterminar aquele povo. Agora, se fossem os povos de Canaã, observe, lembre-se bem disso, se estivesse dentro de Canaã, a terra da promessa, eles deveriam exterminar não somente os homens, mas as mulheres e as criancinhas. Por que Deus manda matar tudo quando esse povo é o povo de Canaã? Porque Canaã era a terra onde Deus colocaria o seu povo. E Israel não poderia habitar no meio dos ímpios. Não pode haver julgo desigual no meio do meu povo. Para que vocês não deem suas filhas aos filhos deles, para que eles não venham contrair casamento e para que o culto ao Senhor não seja manchado com a idolatria. Então você começa a perceber que, veja, o Deus que retém a espada para que não se mate o inocente, no sentido de que ele matou alguém, mas ele não tinha culpa, ele dá a cidade de refúgio. O Deus que ordena que nós devemos preservar a vida é o Deus que manda matar, quando o sujeito é assassino ou quando você está em guerra. Então,
o elemento, a lei, o mandamento não matarás, ele compreende todas essas coisas. A preservação da vida, o buscar incessante para que a pessoa possa ter todas as condições de vida. É minha responsabilidade, em primeiro lugar, preservar a minha vida, da minha família e de todos que estão ao meu redor. Mas, ao mesmo tempo, punir o assassino. E uma nação que tem mais de 90% dos assassinos caminhando no nosso meio. Preste atenção nisso. Você vive num país onde os assassinos, eles andam ao teu redor. Você pega um ônibus com sua família, com sua esposa, com sua filhinha, e ali de lado pode ter um assassino. Você caminha no meio da rua e você tem medo, porque você não sabe se vai... Aqui em Campina Grande, né, nosso contexto, se passa uma moto, você treme dos pés à cabeça. Você tem medo de moto em Campina Grande. E se vierem dois sujeitos numa moto e fizer a curva, você já disse, estou morto. Ele vai me assaltar, e se eu me mexer, ele me mata. Eles estão andando no nosso meio, eles andam de moto, eles andam a pé, eles andam de carro, eles entram no ônibus contigo, eles vão para as repartições públicas, uns continuam matando, outros mataram e simplesmente estão impunes. Porque mais de 90% dos assassinatos não são resolvidos. Essa é uma cultura assassina. Mas no meio do povo de Deus não era assim. Deus deixou uma lei muito clara aqui em Deuteronômio capítulo 21. Ele vem construindo essa lei, capítulo 19, capítulo 20. Leis acerca da guerra, leis acerca da cidade de refúgio, leis acerca do homicida, até o ponto que ele chega ao extremo, né, que é o exemplo que está sendo dado aqui no capítulo 21, verso 1 a 9. Caso vocês se encontrem, observe o verso 1, quando na terra que te der o Senhor, teu Deus, para possuí-la, se achar alguém morto, caído no campo. Veja, a expressão já denota isso. Você não viu ele sendo morto. Você passou, ele já estava caído no campo. Ou seja, não foi você que matou. Você não viu quem matou. Então, agora, aqui é levado à última potência a responsabilidade sobre a vida do outro. Quanto ao homicida já foi tratado, quanto aquele que matou sem ter culpa já foi tratado, quanto as mortes na guerra já foram tratadas, mas agora, caso você se encontre com alguém que foi morto e você não sabe, e você não tem notícia de quem matou, você não pode passar ao largo e dizer, não é problema meu. Você vai dar conta daquele sangue porque você viu. E é instituída uma cerimônia para que ganhe publicidade aquela morte e para que a cidade seja protegida do sangue que foi ali derramado. Isso me faz lembrar, por exemplo, ali da história da parábola do bom samaritano. Passou um homem da lei e viu alguém caído, machucado, e disse, eu não posso fazer nada, eu tenho outras atividades. Passa um levita, eu estou indo para o culto. Não é meu próximo. Aí passa alguém que é samaritano, como a mulher samaritana que nós estamos estudando lá em João capítulo 4. Alguém que era desprezado pelos judeus, que tinha uma religião impura, mas que no meio daquela impureza ainda sobrou uma expressão da verdadeira religião. Ele volta e ajuda o necessitado. Ele diz, eu vou pagar o preço que for necessário na tua hospedaria para que você cuide dessa pessoa. Nós estamos numa sociedade que não apenas é assassina, mas é uma sociedade, irmãos, que simplesmente o assassinato foi banalizado.
Nós assistimos o jornal e aquilo nem mais mexe, né? Não é notícia, um homem morreu. Agora, o que é notícia são as circunstâncias adversas, né? Morreu de uma forma inusitada. A forma que mataram ele foi mais cruel do que o normal. Porque se for o normal, aí você caleja. O coração da gente está calejado a respeito de notícia de assassinato. Não fui eu que matei, não foi minha família, não estou nem aí, é problema de quem morreu. E o texto começa a trazer a responsabilidade pactual daqueles que estão envolvidos numa sociedade assassina. Quando as nossas autoridades simplesmente passam a largo do que foi morto. O texto continua dizendo: quando vocês entrarem na cidade para possuí-la e se achar alguém morto, caído no campo, sem que saiba quem o matou, sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha da manada até que não tenha trabalhado nem puxado com o jugo, e a trarão a um vale de águas correntes que não foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale desnucarão a novilha. Veja o processo que está sendo aqui instituído por Deus. O fato é, uma pessoa morreu. Quando a pessoa morre, não vão ser os moradores da terra que vão resolver, como no caso da fazenda que eu comentei agora há pouco. Não é assim que funciona. Porque Deus instituiu o Estado. Aqui a presença dos juízes, a presença dos anciãos da cidade. E veja que é, inclusive, ordenado uma certa medição. Porque como ele poderia ter sido morto ali entre uma cidade e outra, entre os limites de uma cidade e os limites da outra cidade, os juízes das cidades próximas, todos deveriam participar dessa cerimônia. E eles iriam medir qual é a distância, qual é a cidade que é mais próxima. Então, se verificou que cidade X é a mais próxima. Então, a responsabilidade a respeito daquela morte passa a ser dos juízes daquela cidade. Como hoje é tido, né, o foro competente é. Então, se estabelece o foro de Campina Grande, por exemplo. Foi morto em Campina Grande, vai ser julgado em Campina Grande. Então, aqui você tem a ideia de que os outros juízes eles estão livres do sangue, porque não foi na terra deles. E estes estão agora incumbidos de descobrir esse problema. Primeiro, perceba a bênção que é ter juízes. Que o Estado, irmãos, não deve ser menosprezado. É um erro para um crente defender, por exemplo, anarquismo, ausência de Estado, comunismo, ausência de Estado, pelo menos em tese. Porque o Estado é ministro de Deus. Não sou eu que vou julgar o caso, são os juízes de Deus que vão julgar o caso. E aí se estabeleceria a verdade a partir daqueles homens sérios que iriam ali tratar daquele caso especificamente. O que é que eles vão fazer? O texto diz: os anciãos e os juízes foram chamados, mediram a cidade, no verso 2, né, as cidades que estão ao redor do morto, e a cidade mais próxima do morto, verso 3, vai ficar incumbida de fazer a cerimônia. Veja que há um grande debate a respeito dessa cerimônia, se é um sacrifício ou se é apenas um protesto. Porque quando é sacrifício, via de regra, desde o livro de Levítico, vocês percebem que é levado ao altar. O sacrifício ele é levado ao altar do tabernáculo. E aqui não. Aqui é feito em público. Não é uma cerimônia que não é, eu diria, não necessariamente de cunho religioso, em primeiro lugar. É uma cerimônia pública. É o magistrado que vai trazê-la a público. E a cerimônia é basicamente o seguinte: eles teriam que pegar uma novilha, que é um animal do sacrifício, por isso que eu digo que não é completamente afastada a possibilidade de também ter um caráter sacrificial, até porque é para mostrar que eles não têm pecado. Então essa novilha era pega e ela era desnucada.
ou seja, batia na nuca, matava por essa pancada, mas não se derramava o sangue. Percebe isso? Quando você vai matar um animal, geralmente você o sangra, mas esse animal não vai ser sangrado, vai ser desnucado. Qual é o sentido disso? Porque o sangue já tocou a terra. O sangue da vítima estava clamando na terra. E a cerimônia era para dizer, por meio dos juízes, que os homens daquela terra não concordavam com o assassino. Que eles tinham empreendido todos os esforços de investigação. Eles falaram com um, falaram com o outro, procuraram saber, tem testemunha, não tem. Nada foi possível para encontrar o assassino. Então eles declaram, eles protestam publicamente, dizendo, nós somos inocentes desse sangue. E a cerimônia era matar um animal sem derramamento de sangue. Para que ficasse claro, não fomos nós que derramamos o sangue, nós abominamos o derramamento de sangue. Então os juízes fariam isso, os anciãos da cidade trarão a um vale de águas correntes, que não foi, veja o detalhe, não foi lavrado nem semeado. Ali desnucarão a novilha. E a própria novilha foi dito, no verso 3, que não tinha trabalhado nem puxado o jugo. Esse é mais um detalhe. A terra era uma terra estéril. Tinha que ser uma terra árida, estéril, que nunca foi trabalhada. Não necessariamente árida, mas que desse essa ideia de aridez. A terra morta, não foi trabalhada, não foi semeada. E o animal que era levado também foi um animal que nunca levou jugo. Para ficar claro uma coisa, preste bem atenção. Os efeitos do assassinato corrompem a terra, a ponto da terra ser amaldiçoada e não produzir. Era isso que eles estavam dizendo. Primeiro, faça-se com um assassino que nós estamos fazendo com a novilha. Ele deveria ser morto. Segundo lugar, Senhor, nós sabemos que o assassinato, o sangue derramado sobre a terra, faz com que a terra clame a Deus. E que a terra não produza o seu fruto. Você lembra? Quando Adão e Eva pecaram e foram receber a maldição. A maldição para a mulher é muito clara. Você terá desejo desesperado por governo. Você vai ter dificuldades de ser governada, mas vai amar ser governada pelo teu marido. E você vai dar à luz em meio a dores. Eu lhe pergunto, qual é o fruto da mulher? Ter filhos. Mas agora, o ter filhos passa a ser uma dificuldade. O ter filhos em meio à maldição é dor, é sofrimento. Você engravida, você perde. Você tem dificuldade de engravidar. Você tem um filho, adoece, passa por dificuldade. Uns perdem seus filhos. É tudo que tem a ver com o fruto feminino em meio a dores. A terra clama por conta dos assassinos que não estão sendo punidos. Aí Deus olha para o homem e diz: você também vai ser amaldiçoado. Do suor do teu rosto comerás o pão. Veja, o modo do homem comer o pão sempre foi por meio do trabalho. Mas o elemento que foi adicionado aqui é o sofrimento. Porque a palavra que ele diz em seguida, em fadigas, a raiz da palavra fadiga é a mesma raiz da palavra dor
na luz quando a mulher dá luz. Então, dor e fadiga é a mesma coisa. Foi o elemento novo adicionado depois da queda, a maldição da terra. A mulher vai ter dificuldade no parto, o homem vai ter dificuldades de produzir o fruto da terra. Uma nação assassina é uma nação pobre. A nação que não pune o assassino é uma nação que empobrece. Não é só por questão que você pode... É claro que existem meios econômicos de você explicar isso, né? Porque, é claro, você tem uma nação que é violenta, você, por exemplo, tem custos muito altos com segurança, a gente paga um absurdo de imposto, depois a gente tem que pagar segurança privada, ou a gente tem que se trancar dentro do condomínio e pagar segurança 24 horas. Isso é custo, isso vai tirando do teu salário. Então é uma nação que vai ficando pobre. Mas o problema não é esse, somente. É uma nação que não enriquece, porque a terra é amaldiçoada. A terra é amaldiçoada. As palavras de Paulo, Romanos capítulo 8, você pode abrir comigo. Ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Pois o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito em que vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ele vai dizer lá na frente, verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, ou orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito de Deus geme por conta do pecado, com os gemidos inexprimíveis. Aí você lê Apocalipse capítulo 6, verso 10, estão lá os mártires, os que foram degolados, os que foram mortos, por conta da justiça, dizendo: Senhor, até quando clamaremos justiça pelo sangue que nos foi derramado? E aí o profeta Isaías, no capítulo 26, responde: haverá um dia, Isaías 26, 21, em que o sangue dos que foram mortos em secreto será punido e virá à tona o assassino. É típico do assassinato fazer tudo às escondidas. E o sangue, veja, o sangue dos mártires, daqueles que morreram
e foram levados aos céus. Veja, não está resolvida a questão, não. Não é simplesmente porque o sujeito era crente e foi para o céu, depois de ser morto injustamente, que está resolvido o problema, não. Não se achou o culpado. No último dia, quando o assassino for posto diante do Senhor, Rei dos reis, juiz dos juízes, vai vir à tona toda a história. Não vai ficar às escondidas, porque a terra clama, o espírito geme e a alma dos que foram assassinados pedem a Deus: Senhor, faze-nos justiça. A terra que não pune o assassino é uma terra que empobrece por conta da maldição. Voltando lá para Deuteronômio 21, depois dessa cerimônia, né, que é uma cerimônia de cunho do magistrado civil, uma cerimônia pública, o novilho é trazido, é desnucado, é levado e ali é protestado: não somos culpados desse sangue. Então o verso 5 diz: chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e por suas palavras, ou por sua palavra, decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos desta cidade, mais próximo do morto, lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale. Agora já não são mais os juízes, observe, agora são os sacerdotes que vão vir. Protestado é o morto e o sangue do morto. Ou seja, observe isso, o magistrado civil cumpriu a sua demanda, fez o que deveria ser feito, investigou, buscou o morto, buscou saber a dificuldade que houve ali para se chegar no autor do crime. Não se sabia o que deveria ser feito. Onde o magistrado buscou a cerimônia de protesto? Foi na lei do Senhor. Os juízes fizeram o que Deus mandou, naquele processo ali de semi-sacrifício, a gente poderia dizer. Agora, os magistrados, depois de cumprirem a sua responsabilidade, agora vêm os sacerdotes, que são os pastores da igreja, que agora vão clamar, interceder para que Deus haja com misericórdia sobre aquele povo. E aí ele diz, né, aqui no verso 5, chegassem os sacerdotes, aí você tem dúvida de quem são os filhos de Levi. Por que eles devem chegar? Porque o Senhor os escolheu para os servirem. Um momento de angústia daquela igreja, daquela cidade que poderia ali ser imersa em grande maldição. Eles tiveram a bênção de ter juízes justos que se submetiam à lei e pastores que podiam orar e clamar para que Deus derramasse misericórdia sobre o povo. A nossa nação não é apenas uma nação assassina, mas é uma nação de juízes injustos. Eles não apenas retiraram, juntamente com os legisladores, a possibilidade de pena de morte, que já tivemos no Brasil há muito tempo, quando a lei de Deus ainda era respeitada. Mas, além disso, eles começaram a corromper os princípios da lei e desbalancear o que é prioridade e o que não é prioridade. Deixa eu dar apenas alguns exemplos aqui. Hoje, a doutrina em voga no direito criminal é o desencarceramento. Ou seja, é você lutar para que o sujeito que foi preso, que não passa de 30 anos preso, que geralmente não fica esse tempo, seja cada vez menor o tempo, até chegarmos num período em que nossas cadeias estejam vazias, não por falta de condenados, mas por impunidade. Então, essas pessoas, elas defendem esse tipo de direito, que o sujeito ele deve ter tempo livre, ele deve ser livre mesmo sendo condenado.
Sobre esse mesmo princípio, estas pessoas, Ministério Público, Supremo Tribunal Federal, outras instâncias da Justiça, durante o processo da pandemia, disseram que estavam preocupadas com as nossas vidas. Qual foi a solução? Prendam quem sair na rua. Você observa? Os juízes que lutam todos os dias para desencarcerar o que é culpado, eles militaram por mais de um ano para prender na praia, para prender na rua quem queria trabalhar. Eu não vou entrar nos detalhes da história aqui, só estou trazendo este ponto, para que você reflita. Será que eles estavam mesmo preocupados com a tua vida? Mais uma relação. Estes que dizem amar a vida do encarcerado, a ponto de desencarcerá-los e de buscar direitos, ou condições melhores para que o preso tenha certo conforto por conta dos direitos humanos. Estes mesmos são os que defendem e advogam aborto. Vamos mais adiante um pouco. Estas mesmas instituições, estes mesmos homens que seguem estes mesmos princípios, eles formulam leis e eles fazem que essa lei seja cumprida. Se um pai ou uma mãe disciplinar o seu filho, ele é preso. Ele pode perder a tutela do filho. Mas eles também advogam que você, por direito da mulher, um bebezinho que está lá no ventre da mãe, ele pode ser trucidado. Veja, quando a gente usa a palavra aborto, a gente devia ter muito cuidado, porque aborto é um eufemismo. É assassinato de bebês. Isso é que eles fazem. Mas não é qualquer assassinato. É com os piores requintes de crueldade. Eles arrancam os braços do bebezinho. Eles arrancam as pernas do bebezinho. Eles trucidam o bebezinho no ventre da mãe. Sabe qual é o número de assassinatos de bebês no mundo por meio de aborto? 2014, o último número que saiu, 55.700.000 por ano no mundo. Eles estão preocupados com a morte na pandemia. Meu irmão, não seja ingênuo. Preocupados estamos nós com as vidas que se perderam por conta do vírus e por conta do assassinato de bebês. Nos Estados Unidos, cogitando lei para que no terceiro trimestre de gravidez você possa arrancar um bebezinho do ventre da mãe. Eles estão preocupados com vacina. Não seja ingênuo, não seja tolo. Nós estamos preocupados, nós somos a consciência desses homens, não eles a nossa. Nessa reportagem, também do Globo, para a gente ficar trazendo mídia aqui que ninguém conhece, e aí começa a duvidar, procure lá na internet, 55.700.000 abortos por ano. Sabe qual é o ponto que ele chama a atenção? Mais da metade desses abortos são feitos sem segurança para a mãe. Em países pobres. Veja, o problema não é trucidar o filho, o problema é não ter os recursos para matar melhor e resguardar a vida da mãe. Então é o seguinte, segundo esses princípios, se você não quer ter problema com seu filho, mate no ventre, porque depois que ele nascer, você não pode discipliná-lo. É exatamente isso que eles estão nos dizendo.
Você tem todo o direito de matar o seu filho quando está ainda no teu ventre, quando você está guardando, quando ele não tem nenhuma possibilidade de defesa. Aí você pode matar, mas se ele viver, aí você não pode disciplinar, não. Quando ele tiver um problema, que for ser preso, não se preocupe, a gente vai soltar para eles continuarem fazendo maldade no mundo. Sinceramente, eu não acho de maneira nenhuma que os nossos juízes, legisladores, eles não têm nem capacidade intelectual para pensar em tudo isso que a gente está meditando aqui. Eles são realmente um bando de ignorantes. A maioria faz isso sem pensar. Mas existem pessoas por trás deles que pensam e conduzem a nação dessa forma. Intelectuais que escrevem, pessoas que têm certa erudição numa área e colocam na universidade o pensamento que está lá sendo incutido dos professores que vão formar os nossos filhos. E aí quando você chega e vê o teu filho se virando contra ti como um militante de esquerda dentro da tua casa, você diz, mas rapaz, eu abomino tanto essa história de socialismo, e aqui agora tem um militante da CUT, do Sintab, aqui dentro da minha casa. Sabe por quê? Porque você deixou. Porque você deixou. Nós vamos tratar disso na Escola Bíblica Dominical. Mas a cultura da nossa casa não pode ser invadida por essa cultura assassina do nosso país. Porque o sangue dos mortos vai clamar. E se nós formos coniventes, irmãos, vai clamar contra a nossa própria casa. Continuando e buscando o fim, né, da exposição desse texto, verso 6 diz, todos os anciãos dessa cidade mais próximo do morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão, as nossas mãos não derramaram este sangue, os nossos olhos o não viram derramar-se. Sê propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue que lhe será perdoado. Assim eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. A última parte da cerimônia agora com os sacerdotes. Eles vão lavar as mãos, eles vão pegar a novilha, né, morta, desnucada, eles colocam no chão, e aí pegam a água e os sacerdotes, juntamente com aquele juiz ali, eles vão lavar as mãos sobre a novilha. E aquele ato de protesto era dizendo, nós lavamos a nossa mão porque nós não temos parte com esse sangue. Se você ler o Salmo 26, abra comigo, por favor. Salmo 26, nas palavras de Davi, verso 6. Diz assim, lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Antes de andar ao redor do altar da adoração do Senhor, primeiro ele lavou as mãos, num sinal de que, Senhor, eu não sou culpado desse sangue. Eu não me comprazo com a morte do inocente. Agora existe outro exemplo, lá em Mateus 27, de alguém que também lavou as mãos. Mateus 27. A partir do verso 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra.
vindo com isto, admirasse grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham o entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam-lhe: Barrabás. Respondeu-lhes Pilatos: que fareis então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam, mais, seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Agora veja o que disse o povo. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Pilatos sabia, como governador, como juiz da causa, este homem é um justo, não apenas pelas evidências que o caso já dava, mas principalmente porque Deus revelou a sua esposa. E a esposa dele o avisou: não te envolvas com a causa desse justo. Mas por temer mais ao homem do que a Deus, ele trouxe a público a cerimônia de que o próprio Deus instituiu para resguardar o justo. E ele agora, praticando injustiça, lava as mãos e diz: estou inocente. Não está, não. Não está inocente coisa nenhuma. Se você é testemunha do mal e você se cala com o mal, você não pode dizer: eu não pratiquei o mal. Porque a negligência é má. E Pilatos foi punido por isso, certamente. O sangue do justo. Se o sangue de Abel, segundo o autor da carta aos Hebreus, clama até hoje por justiça. Se o sangue de um morto que foi encontrado no meio do caminho clama por justiça e deve ser tratado com tanto zelo e tanto cuidado, imagine o sangue de Deus, como diz Atos capítulo 20, verso 28. O sangue de Deus, o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado nessa terra maldita, clama contra aqueles que o mataram. Agora faz todo sentido voltar para Atos capítulo 2, o texto que nós lemos hoje. Quando Pedro, pregando para aquela multidão, disse: vocês são culpados da morte de Cristo. E eles, entendendo o tamanho do pecado e da maldição que cairia sobre eles, disseram: que faremos, pois, irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos e sede batizados, e serão remidos todos os teus pecados. E ele vai além e diz: pois a promessa é para vós e para os vossos filhos. A promessa de redenção é para mim e para minha casa. Quando eu declaro: Senhor, perdoa o meu pecado, porque eu fui responsável pela morte do Cordeiro de Deus. Mas os que disseram juntamente com Pilatos: crucifica-o. Lembre-se do que eles disseram no final: que recaia sobre nós
e sobre os nossos filhos. Você percebe? A bênção é para mim e para minhas gerações. A maldição é para ti e para as tuas gerações. Sobre nós e sobre os nossos filhos, o sangue desse justo. Se um homem caído no campo não terá o seu sangue inocente, impune, muito menos o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, será impune. A terra clama, a terra é maldita, o Espírito geme, lá em Romanos 8, se você continuar lendo, diz que a própria terra geme por conta do pecado. Os santos, os mártires, eles gemem e pedem todo dia a Deus: Senhor, até quando? Porque haverá um dia que o Cordeiro de Deus voltará e se cumprirá Isaías 26. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todos os juízes que até hoje, juntamente com os legisladores, fizeram e executaram leis injustas para defender o assassino, eles se encontrarão com o Senhor, que vai punir cada um deles, amaldiçoando-os eternamente pela morte do Senhor Jesus Cristo. Você quer ter bênção para a sua casa? Você quer ter bênção para a tua família? Arrependa dos seus pecados. Arrependa-se de você ter sido um dos responsáveis pela morte de Cristo, o que amaldiçoou a nossa terra. Quando Adão pecou, cardos e abrolhos entraram na terra. Ele morreu. Cristo viveu sem pecado. Não morreu por conta do seu próprio pecado. Mas quando o sangue de Cristo foi vertido na cruz do Calvário, a maldição foi desfeita. A maldição da terra foi e tem sido desfeita todo o tempo que o reino de Cristo se expande na terra. E aí vem com isso as nossas obrigações. Se a maldição foi desfeita para com a minha casa, eu preciso me lembrar da ordem dada na criação: dominai a terra. Você, homem de Deus, você, pai de família, domine a terra. Você precisa trabalhar, estudar, se esforçar, ser o melhor na tua profissão. Domine a terra. Porque a maldição está sendo desfeita em Cristo por meio dos seus filhos. Mulher de Deus, crie os seus filhos como flechas contra esse mundo. Desfaça a maldição dessa terra. Em Cristo nosso Senhor. Não são com grandes coisas, com guerra, com militância política. Não vai ser assim. É cuidando bem dos nossos filhos, educando-os no caminho do Senhor, cada dia nos arrependendo dos nossos pecados, dominando a terra nas nossas profissões, amando ao Senhor acima de todas as coisas, contribuindo na casa de Deus. Isso, por meio disso, Cristo tem feito a maldição ser retirada de sobre nós, até o dia que Ele virá em glória. Até o dia que Ele virá em glória, para punir os responsáveis pela sua morte, pela morte de todos os assassinatos dessa terra. E Ele vai receber aqueles justos que morreram para si mesmos, para viver para Cristo, e por isso foram perseguidos. Deixa eu lhe dizer mais algumas coisas aqui para a gente terminar. O assassinato nem sempre é algo impossível. Geralmente você pensa no assassinato, você dá lugar ao ódio, ao ressentimento dentro de si, e você vai
matando a pessoa no teu coração, até o dia que você vai lá e executa. Lembra do que Deus disse a Caim antes de matar Abel? Abel, Caim, o teu semblante está descaído. A pessoa com ódio, irmãos, cuidado com o teu semblante de ódio. É o semblante de Caim. Teu semblante está descaído. O que é que aconteceu contigo? Foi que houve, Caim. Depois Deus pergunta, cadê o teu irmão, Caim? Ele disse, eu sou tutor do meu irmão, eu não tenho responsabilidade com a morte dos outros. Cuidado com o ódio guardado no coração. Cuidado, porque no último dia será julgado. E você, que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, tenha cuidado. Arrependa-se hoje mesmo. Porque haverá um dia que o Senhor vai cobrar o sangue do Cordeiro derramado na terra. E você não sairá impune, como nenhum assassino ficará impune. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que o sangue de Cristo não seja colocado sobre as nossas costas, mas que a justiça dele nos seja imputada. Amém. Vamos orar ao Senhor. Damos graças a Deus por tão maravilhosa promessa que o Senhor nos dá. Promessa de justiça. Justiça para contra os ímpios juízes da nossa terra. Legisladores maldosos, homens, Senhor Deus, que se levantam contra tudo que se chama Deus. Que dizem estar preocupados com as nossas vidas, Senhor, mas que amam a morte e o delito. Nossa nação é uma nação assassina, Senhor. E nós não podemos dizer que estamos livres do sangue daqueles que morreram. Seja por meio do aborto ou do assassinato violento depois que já nasceram. Todas essas almas clamam ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a dentro daquilo que nós temos responsabilidade de protestarmos publicamente contra esses homens maus, a fim de que Cristo, na sua grande e poderosa justiça, possa, Senhor Deus, executar o juízo contra esses homens. E quanto a nós, Senhor Deus, que merecemos o mesmo inferno deles, mas que nos arrependemos em Cristo nosso Senhor, retira de nós a maldição do pecado, de nós e da nossa família. Em Cristo nosso Senhor. Amém.